Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar numa das obras mais impactantes do Papa João Paulo II, a Teologia do Corpo. É sem dúvida uma visão revolucionária sobre o que significa ser humano. Bem, vamos direto ao assunto com uma pergunta que provavelmente toda a gente já se fez em algum momento. Para que serve o corpo? Será que é só uma espécie de invólucro para a alma? Ou terá um propósito mais fundo, uma linguagem própria? É exatamente esta a questão que a Teologia do Corpo se propõe a desvendar. E para responder a esta pergunta, João Paulo II dedicou, imaginem só, 129 audiências semanais ao longo de 5 anos. A dimensão deste trabalho, por si só, já nos diz muito sobre a sua importância monumental. E o resultado de todo este esforço é o que conhecemos hoje como a Teologia do Corpo. Mas atenção, isto não é só um manual de regras, é muito mais do que isso. É uma visão completa da pessoa humana. Corpo e alma, juntos, desde o nosso início até ao nosso destino final. Para conseguirmos entender esta visão, temos mesmo de recuar até ao princípio. João Paulo II insistia muito nisto. Para sabermos quem somos hoje, temos de olhar primeiro para a forma como fomos pensados, para o projeto original. E esta passagem do Gênesis é absolutamente fundamental. É a base não só do casamento, mas da própria maneira como entendemos o corpo. A ideia de se tornarem uma só carne aponta para uma união que é ao mesmo tempo física e espiritual e que revela um significado muito, muito mais profundo. Isto leva-nos a um conceito que é mesmo o coração de tudo, o significado nupcial do corpo. O nome pode parecer complicado, mas a ideia é simples. Significa que os nossos corpos foram feitos para o dom de nós mesmos. É através do corpo que nos podemos entregar em amor e, acreditem, é nesse ato de entrega que encontramos o nosso verdadeiro propósito. Mas claro, a história não acaba no ideal do jardim. A experiência humana, como bem sabemos, é marcada por uma luta. Por isso, a narrativa agora avança do ideal original para a nossa realidade histórica e para o apelo que Cristo nos faz, uma mudança de coração. Se pensarmos no Antigo Testamento, o mandamento "não cometerás adultério" focava-se muito na ação externa, no ato em si. No entanto, a própria cultura da época ainda permitia práticas como a poligamia, o que mostra que havia uma certa distância entre a lei escrita e a pureza do coração. E é aqui que Cristo vem para cumprir a lei, não para a anular. Este slide mostra essa mudança de uma forma muito clara. À esquerda, vemos o foco da lei antiga nas ações de fora. À direita, o cumprimento de Cristo que vira o jogo. O foco passa a ser a disposição interior, o coração. Já não basta evitar o ato, é preciso purificar o coração da luxúria. A raiz do problema, aquela dureza de coração, ou sclerocardia em grego, é confrontada com um apelo para voltarmos à pureza original. Então, a grande questão é, como é que alcançamos essa tal pureza de coração? A resposta está na redenção. Vamos ver como São Paulo desenvolve esta ideia, mostrando que a salvação não é só para a alma, mas para a pessoa inteira, corpo incluído. Isto é, uau! É uma afirmação poderosíssima. O apóstolo Paulo eleva radicalmente a dignidade do corpo, deixa de ser uma prisão ou um objeto e passa a ser um lugar sagrado, uma morada de Deus. Isso quer dizer que a forma como tratamos o nosso corpo tem um significado espiritual gigante. Paulo descreve quase como uma luta interna. De um lado, temos a vida segundo a carne, que nos leva à desordem, como vemos na tabela. Do outro, a vida segundo o espírito, que produz frutos que constroem, que nos fazem bem. E reparem, o autodomínio aqui é chave. Não se trata de reprimir, mas de alcançar a verdadeira liberdade. A liberdade que o Espírito nos dá para superarmos os impulsos egoístas e sermos capazes de amar de verdade. Mas a teologia do corpo não olha só para o passado e para o presente. Ela projeta-se também para o futuro, para o nosso destino final. Afinal, o que acontece ao nosso corpo no fim de tudo? Cristo ensina-nos que a realidade da ressurreição vai muito além da nossa experiência aqui na Terra. O casamento, como o conhecemos, é para este mundo. Na vida futura, a união com Deus será total e o corpo será glorificado, transformado num corpo espiritual, livre das limitações que conhecemos agora. Portanto, podemos resumir toda esta viagem humana em 3 grandes momentos. Primeiro,
o homem original, lá no estado de inocência. Segundo, o homem histórico, que somos nós agora, a viver esta tensão entre o pecado e a graça. E, finalmente, o homem escatológico. A palavra escatológico soa complicada, mas refere-se simplesmente ao nosso destino final. É a nossa realidade futura, quando o corpo for redimido e aperfeiçoado para sempre. Ok, então, como é que tudo isto se liga? Se o corpo tem um significado desde o início e um destino glorioso no fim, o seu propósito último é este: ser um veículo para a linguagem do amor. O livro do Cântico dos Cânticos usa uma linguagem poética riquíssima para descrever o amor. A imagem do jardim fechado ou da fonte selada não é sobre posse, nada disso. É sobre a dignidade e o mistério da pessoa. A pessoa é dona de si mesma e por isso é que pode escolher livremente entregar-se. E isto leva-nos ao conceito final, a grande conclusão, a linguagem do corpo. As nossas ações físicas nunca são neutras, elas revelam quem somos por dentro. Quando um ato corresponde a um dom total e fiel de si, o corpo fala a verdade do amor. Mas quando é usado de forma egoísta, o corpo fala uma mentira, contradizendo o significado mais profundo da pessoa. E assim, esta nossa análise da teologia do corpo acaba com uma pergunta que é profundamente pessoal. Porque isto não é só teoria abstrata, é um convite à reflexão. Um convite para olharmos para a coerência entre as nossas ações e a verdade de quem somos. Se o corpo fala uma linguagem, que mensagem é que o nosso corpo está a comunicar ao mundo?